A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui com mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. Nosso convidado especial sempre, o nosso Jesus, ele que nos dá tema, a revelação da sua poderosa palavra. A palavra essa que ele já nos entregou. Então já venha comigo, já se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like, deixa os seus comentários no vídeo. Vamos para a palavra essa que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos, ou os seus pensamentos estarão em vigor, ou os seus pensamentos se firmarão. Então isso é o que diz a palavra do Senhor. Confia. Por que confia? Confia no Senhor é um ato de entender que o Senhor ele é o melhor caminho. O melhor caminho para a nossa vida, para nossos projetos, para os nossos planos, sempre será o Senhor. Nós precisamos ter essa consciência sempre de entender que o que vai prevalecer, o que vai predominar na nossa vida, sempre será a vontade de Deus. A vontade de Deus estabelecida na nossa vida é o que vai se manter. O Senhor ele tem propósito de nos abençoar, tem propósito de nos dar vitória, mas segundo aquilo que é a vontade do Senhor. Se nós formos ver uma história, a história de Jó, já passou por muitas lutas, adversidades, percas, perdeu tudo que ele tinha, mas se você for no capítulo 42 de Jó, você vai ver uma conversa de Jó com o Senhor, e ele vai revelar algo da parte de Deus. Jó capítulo 42, versículo 2 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes. Olha que expressão maravilhosa. Jó está falando, Deus ele é poderoso, eu sei que o Senhor tudo pode, não tem nada impossível, não tem nada que o Senhor não possa fazer. Mas ele continua dizendo assim: e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Porque o que aconteceu com Jó foi justamente a permissão de Deus. Então o que acontece na minha vida, na sua vida, é simplesmente a permissão de Deus. Mas quando eu coloco os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos na mão daquele que é todo poderoso, eu tenho uma garantia. A garantia de que tudo vai acontecer segundo a vontade de Deus, porque eu coloco na mão do Senhor e começo a crer, acreditar que Ele vai fazer o melhor pela minha vida e pelos meus sonhos, pelos projetos. Por quê? Porque os caminhos do Senhor eles são perfeitos. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Se você ir mais um pouquinho adiante aqui, Provérbio 19, versículo 21, ele vai dizer assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Quer dizer, nós fazemos os planos, nós fazemos os propósitos, nós fazemos tudo aquilo que nós desejamos, nós queremos, mas o que vai permanecer é o conselho do Senhor. Por quê? Porque o Senhor só vai permitir aquilo que for bênção na minha vida e na sua vida. Se eu entreguei para Ele os meus propósitos, os meus sonhos, se eu entreguei para Ele as minhas obras, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, eu tenho certeza que Ele vai fazer o melhor por mim. Mas vai ser segundo a vontade dEle, segundo aquilo que Ele acha que é melhor para mim, segundo o propósito dEle estabelecido para se concretizar na minha vida. E eu preciso estar com o coração aberto para o melhor de Deus. Sempre o melhor de Deus na nossa vida será o melhor para todos nós. Isaías 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então o Senhor ele diz que os pensamentos do povo de Israel não é o pensamento dele, e nem os caminhos também o mesmo caminho dele. Então aí ele começa a falar: assim como o céu é mais alto do que a terra, também são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e também os meus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Por que o Senhor fala isso?
É porque nós temos no nosso pensamento somente, nosso pensamento é limitado, né? Nós não conseguimos imaginar lá há 10 anos, lá há 20 anos, nós não conseguimos, podemos até ter esse pensamento, mas não é a verdade daquilo que é realmente o fato, mas o Senhor sabe de tudo. Então os pensamentos do Senhor são estabelecidos justamente porque Ele sabe o que vai acontecer daqui um ano, Ele sabe o que vai acontecer daqui um mês, daqui a algumas horas, Ele sabe tudo. Então Jó, ele falava para Deus que Ele podia todas as coisas. Eu bem sei que tu tudo podes, mas nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Então, como nós não podemos impedir o pensamento do Senhor, nem a obra do Senhor, nós temos que confiar. Por isso que o próprio Salomão dizendo ali, né, confia as tuas obras ao Senhor, né? Confia e Ele vai fazer acontecer segundo a sua vontade. E é isso que nós precisamos deixar o Senhor trabalhar dentro de nós, né? Estabelecer dentro de nós a sua vontade, né? Para que nós venhamos vencer de uma forma que não fique dúvida do que o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam. Quer dizer, além do Senhor ter o caminho perfeito, Ele também diz que a palavra do Senhor é refinada. A palavra do Senhor é refinada por quê? Porque a palavra do Senhor não tem falha. O poder da palavra é muito grande, né? Muito grande. E Ele diz que é escudo para todos aqueles que nele confiam. Louvado seja Deus. Então o Senhor, quando você confia no Senhor, quando você confia os teus projetos, os teus planos, né, no Senhor, você pode ter certeza que Ele vai fazer de tudo para dar certo. Ele é um Deus que não falha. É um Deus que não tem falha nos seus propósitos. Não tem erro nas tuas palavras, não tem erro na sua conduta. É um Deus poderoso, é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso. Então, quando nós confiamos todas as nossas obras na mão do Senhor, nós temos a convicção de que tudo já deu certo. É isso que é mais importante, que tudo vai acontecer segundo a sua grande e poderosa graça. Louvado seja Deus. O livro de Jeremias 29, versículo 11. O Senhor diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que lindo. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vós desejais. Então o Senhor, o pensamento do Senhor é sempre de nos dar paz. Em meio à tribulação, em meio às lutas, diversidade, o Senhor quer nos trazer a paz, porque o pensamento do Senhor é esse, é de paz e não de mal, para nos dar o que? O fim que desejamos. Se nós entregamos na mão do Senhor os nossos projetos, nossas obras, nós vamos ter do Senhor o melhor. A confiança em Deus nos faz realmente receber o melhor de Deus. A confiança em esperar o tempo de Deus nos faz receber o melhor do Senhor todos os dias. Então, é isso que o Senhor quer, que nós venhamos entender que Ele é perfeito, o caminho dEle é perfeito, a palavra dEle é poder, Ele não pensa como nós pensamos, o caminho dEle não é como o nosso caminho. Então nós precisamos abrir o nosso coração para viver essas experiências com Deus, crendo que tudo que o Senhor vai nos preparar, vai nos abençoar, vai nos abrir as portas, né? E Ele vai fazer o melhor por nós. E essa é a nossa fé estabelecida em Deus. Nós precisamos ter essa confiança, depositar essa confiança para entender que Ele é o Todo-Poderoso. Assim como Jó sofreu, Jó passou por tempestade, nós passamos também por muitas lutas, aflições, adversidades, mas nunca sai do controle do Senhor. A nossa vida não está na mão do homem, nossa vida está na mão do Senhor. Por isso que o próprio Salomão diz: confia as tuas obras ao Senhor, e Ele vai fazer que tudo isso venha se estabelecer, venha se cumprir, venha ser executado. Por quê? Porque, como Jó falou, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
Então isso, né, os teus pensamentos podem ser frustrados. Então o que vai prevalecer na minha vida, na sua vida, é a vontade de Deus. Então entregamos para Deus, deixamos Deus fazer, deixamos Deus, porque Ele tem a melhor proposta para nós sermos vencedores. Então deixamos que Ele faça por nós aquilo que Ele bem quer, e eu tenho certeza que Ele vai fazer o melhor para a sua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo teu trabalho, pela tua empresa. Eu tenho certeza disso. Tudo vai como o Senhor quer, e sempre o melhor de Deus chegará na tua vida. Deus abençoe, nos ajude, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like e faça com que essa palavra chegue a outras pessoas, que eu tenho certeza que é bênção de Deus para a nossa vida. Aprendemos através da palavra. Deus abençoe.